Assim seja. Queridos amigos, senhoras e senhores, bom dia para todos. Jesus Bom dia. nos abençoe, que a nossa manhã seja aquele instante já se caracterizando como aquele momento de acolhimento, de consolo, de uma ambiência fraterna, respeitosa, e que também ela possa favorecer para o atendimento espiritual a todos os sofredores, espíritos que estão conosco nas nossas atividades, aqueles companheiros que encontram vinculado aos nossos amigos à distância que nos acompanham pela internet, que esse momento seja um momento terapêutico também, porque o nosso trabalho ele transcende a proposta do estudo, embora o estudo seja o norteador, o clarificador para cada um de nós. Hoje, 24 de junho, eu acordei muito feliz, porque hoje é um dia especial para o movimento espírita. Hoje é o aniversário de fundação da nossa Casa Máter do Espiritismo em Minas Gerais. Aniversário, portanto, da União Espírita Mineira, fundada lá atrás, em 1908, por Antônio Lima e seus amigos, quando eles, inspiradamente, definiram João Batista como mentor espiritual da União, o precursor dos novos tempos. E nós gostaríamos, portanto, de endereçar as nossas preces, vibrações positivas para todos os trabalhadores da União Espírita Mineira, com o qual nós também nos sentimos participantes como trabalhadores, que todos possam se sentir amparados, envolvidos, para que eles continuem oferecendo aquela cota que a federativa tem de responsabilidade quanto ao movimento espírita de unificação nas terras das Gerais. Então, tendo a União como João Batista o precursor, a gente observa a importância, a responsabilidade do movimento espírita de Minas Gerais no que remonta à abertura para o Evangelho em bases transcendentes, sendo João Batista o precursor do Evangelho, aquele que abriu as veredas para Jesus. O símbolo está aí para cada trabalhador do movimento espírita de Minas Gerais. A responsabilidade com as bases doutrinárias e, acima de tudo, com o compromisso da vivência do Evangelho de Jesus. Bom, gente, nós estudamos aqui nas manhãs de sábado o Apocalipse à luz da doutrina espírita. O nosso trabalho ele é interpretativo e interpretar os textos não pode ser de particular interpretação. Então nós nos unimos em grupo para trazer reflexões que nos ajudem também a entender a doutrina espírita e a doutrina espírita nos auxiliar na interpretação dos textos sagrados. Na última semana nós interrompemos por conta de um feriado que nos impossibilitou, e hoje nós retomamos o estudo do capítulo 3º do Apocalipse. Nós estamos estudando a 6ª carta à Igreja de Filadélfia. Então eu vou fazer a leitura da carta, é rápido, para que a gente possa estabelecer o nosso compromisso de hoje com o que remonta ao versículo 9. Vamos lá, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha
e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que adiante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. O 10º. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Bom, gente, o nosso último encontro, aliás, vamos nos referir que o tema de hoje, o nosso estudo é de número 69, nós definimos o tema como luz e treva. O nosso último encontro, nós trabalhamos o versículo 8º. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Os nossos debates giraram em torno das obras, da porta, da condição de abrir e fechar a porta, da força, da importância da palavra e da palavra do alto, e a condição de não negar o nome do Senhor. Então, resumidamente, fica para nós aqui, talvez como síntese, que efetivamente vai nos inspirar no próximo versículo, que a providência divina concede a cada um de nós as oportunidades para que a gente construa o nosso destino. Por isso é que o versículo inicia dizendo que Ele sabe as nossas obras. O Senhor sabe as nossas obras. Somos guiados por seres que o representam. Portanto, os benfeitores acompanham a obra de cada um, como também superintendem a obra da coletividade. Nada está solto no universo. Tudo está sob a égide do Senhor. Por mais que julguemos que o nosso livre-arbítrio seja pleno, há de se considerar à luz da doutrina espírita que o livre-arbítrio ele é relativo. Existe acima do livre-arbítrio um determinismo divino. Esse determinismo divino aponta para todos nós a evolução, o amor. Enquanto operarmos com resignação e com obediência aos ditames do alto, nos projetando para evoluir, vencendo limites, estaremos, o espírito, conjugado numa harmonia celestial. Todas as vezes que a gente encontrar desarmonia, voltemos os nossos olhos para dentro de nós mesmos, porque nós estamos agindo, promovendo a desarmonia. Por mais que tenha um problema que te constranja e isso te cause desarmonia, já vai aí uma dica. O que vem de fora que nos desarmoniza significa que nós não estamos tendo competência para segurar, para administrar, para dosar. Então, o Senhor sabe as nossas obras, mas é interessante verificarmos que nós, o Cristo interno, Ele é que efetivamente define quais são essas obras. Somos nós que sabemos o que conquistamos, somos nós que percebemos gradativamente o que precisamos de conquistar.
Certinho? Estou resumindo aqui para definir o seguinte, que a partir do momento que há esse entendimento, a porta se abre. Você percebe que pode fazer, a porta abriu. Você percebe que não pode fazer, a porta está fechada. Não pode fazer, você pode não fazer agora, mas você pode fazer amanhã. Se você pode fazer amanhã ou daqui a pouco, usa uma chave, a porta está fechada. Então somos nós que abrimos a porta, porque se você colocar a chave lá na maçaneta, lá, na fechadura, usou a maçaneta, a porta abriu, significa que lá do alto foi permitido que você abrisse a porta. Porque se você colocar a chave emperrou, não briga com a porta não. Essa porta estragou de novo. Você deu uma manutenção lá na fechadura. E mesmo assim ela não quer abrir, tenta resolver. Se não tiver jeito, espera, dá a volta, passa por outra porta. Isso é simbólico. Então essa força, essa mediação, essa adequação é de cada um de nós nesse momento apocalíptico. Porque apocalipse significa revelação. A doutrina espírita tem um papel de tirar o véu. Se você não está compreendendo, é porque o véu ainda não foi retirado. Se você está compreendendo, significa que o véu está começando a abrir para você. Então pode ser que está chegando a hora. Então tem coisas que estão guardadas. O indivíduo procura o terapeuta porque ele quer descobrir o que ele foi no passado. Ele está arrombando uma porta. Agora, ele pode estar numa terapêutica e isso acontecer naturalmente. Aí a porta se abriu. Deu aí, gente? Agora, não tenta levantar tapete para ver poeira, porque pode ser que a poeira não está na hora de mexer com ela. Nós falamos muito do livro espírita. Se você chega numa livraria, você chega lá na União Espírita Mineira, no Grupo Sheila, nas casas maiores que tem aquelas livrarias grandes, espíritas, aí você chega lá e você vai passeando. Aí daqui a pouco, engraçado, eu me deu vontade de ir ali. Aí você vai lá no cantinho, a capa de um livro brilha na sua frente. Aí você fala assim, me deu vontade de ler esse livro. A porta está se abrindo. Você não conhece o livro, você só foi à União Espírita Mineira. Mas alguma coisa te atraiu para aquele livro, a providência divina. Leia o livro. Chegou a hora que a porta vai se abrir. Você lê o livro, vai abrir painéis. Você vai dialogar com o livro. Você vai dialogar com a vida. A vida vai te trazer oportunidades de você sentir, de você experienciar. E pode até atrair também espíritos. Pode estar se configurando um momento que você vai ser convidado para uma tarefa com os espíritos. Nós participamos de reunião mediúnica. Você assiste um filme. Isso é muito comum para mim. Eu estou lá no domingo com a família, não tem nada para fazer. Aí de repente aparece um filme lá, você vai assistir com a família. Aí eu já estou assim, por que eu estou vendo esse filme? Qual que é a lição moral que eu tenho que tirar? Bom, é sensibilização, o que é? Eu preciso de entrar numa introspecção, o que está acontecendo? Eu tenho que entender, eu não posso ficar na periferia que eu só estou num domingo no meio das pessoas, não. Eu tenho que viver isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que procurar lições. Eu digo para vocês que 98% dos casos, chega na segunda-feira aqui na Mediúnica, se comunica espírito vinculado ao filme. Porque alguém me colocou para assistir o filme? Me colocaram por acaso para assistir o filme? Não. Por que tinha que ser aquele filme? Então, naquele momento, fecha circuito. A vibração, o sentimento. Aí tem um espírito que está vinculado àquela história, ou um drama parecido. Ele, naquele momento, é como captado pela espiritualidade. Vamos cuidar daquele espírito. Aí o espírito vem aqui na mediúnica. Não pensa que porque eu assisti o filme. E já existia um preparo muito antes. Eu só fui instrumento de conectar a televisão, de reunir a família. Nem fui eu que reuni a família, porque foi o filho que chamou, a esposa que decantou. E eu sentei à sala como... Então como que eu posso dizer que eu sou protagonista? Vou terminar essa parte,
Porque quinta-feira aqui nós estudávamos aqui o assunto sobre a humildade. Não pense você, não pensemos nós, que somos nós que determinamos as coisas, não. Nós somos coparticipantes. Aquele vídeo que eu te mostrei do médium que conversa com a entidade espiritual, não é? O espírito fala assim, ó, eu lido com a arrogância dos homens. Eu influencio a arrogância dos homens. E ele fala assim, no meio espírita está assim, de pretensos protagonistas. O indivíduo está indo bem, faz palestra, faz estudo, é médico, aí daqui a pouco ele começa a soltar a asinha. É a hora que os espíritos entram em cena. Você é o cara, você é fera, você que manda. Eu já vi dirigente espírita falando que ele que coordena. Ele que determina legiões espirituais. Eu já ouvi isso. Meu Deus. Isso é uma arrogância completa. Então, para terminar, porque já começa a entrar o painel do versículo próximo. Porque nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre essa questão das trevas que estão dentro da gente. Então, vamos baixar a bola. O Chico foi humildade o tempo todo. O Emmanuel, observe o Emmanuel. Você pega os textos do Emmanuel, eu tive a oportunidade de ser instrumento para fazer um livro. Vai ser publicado, na hora de Deus, chamado Prefácios de Emmanuel. Nós reunimos mais de 400 textos de todos os prefácios que o Emmanuel fez. Aí eu tive a oportunidade, eu fiz questão de digitar todo o texto. Eu não fiz cópia-cola, não. Eu digitei os textos. Porque digitando eu entrava no pensamento do autor. São 400 e tantas lições de humildade. Todas elas o Emmanuel falou assim, eu não sou digno de prefaciar. Quem prefacia, quem entende do assunto. E aí vai. Humildade. Ok? Se estes, os avatares, né, os senhores do universo, os espíritos superiores são humildes, por que nós temos que ser arrogantes? Então a arrogância, eu tenho uma convivência nessa encarnação de um indivíduo que sempre falou isso. Toda arrogância um dia será castigada. Eu escutei essa frase centenas, milhares de vezes. Toda arrogância um dia será castigada. Então vá com calma com a porta, entendamos que nós temos a força, que a força tem que ser forte. Mas qual que é a força forte? É a da verdade, não é a da arrogância. E a verdade, ela não é imposta. A verdade é a verdade. A verdade fala por si só. Versículo 9. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. A carta para os cristãos da igreja de Filadélfia. Filadélfia, que quer dizer nesse símbolo fraternidade. Então, os que operam com fraternidade, na causa do Evangelho, já vão adquirindo uma aura protetora especial que autoriza, que dá segurança para o trabalho e para aqueles que estão no trabalho. Então o texto vem dizer, eis que eu farei da sinagoga de Satanás. Então nós temos a sinagoga de Deus e temos a sinagoga de Satanás. Antes de entrar no texto, o que Satanás representa no Evangelho? Minha filha ontem me perguntou, ô pai, existe demônio mesmo? Você existe. Onde que eles ficam? Eu disse, olha, tem um que está na sua frente. Ela ficou procurando. Eu disse, não, é aqui. Ó. Porque, na realidade, a representação do demônio, do Satanás, é do opositor. Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, destrincha esse assunto. Estudem. Vocês acham na internet. O opositor.
Então, acende luz e vem a contraposição. É necessário a gente falar que o Satanás, a representação do anjo caído, nós podemos, à luz da doutrina espírita, lembrar do anjo caído. Quem que é o anjo caído? O anjo que saiu do paraíso. Quem foi? Adão. Pode falar no microfone. O povo quer te ouvir. Adão. São os exilados de Capela. Já começa a conversa boa. Chegaram aqui à Terra, né? Tinham toda a capacidade intelectiva desenvolvida, uma condição enorme de conhecimentos arregimentados no tempo, na evolução espiritual, naquele orbe da constelação do Cocheiro. E nós tivemos até a oportunidade de citá-la aqui na nossa palestra modesta sobre a evolução dos mundos, que nós abrimos aquele panorama muito bonito da configuração daquele sistema estelar. Então eles deixaram aquele orbe exatamente por essa arrogância de não se abrirem com humildade ao ensinamento divino, que propõe exatamente a adesão ao amor. Eram espíritos que tinham uma grande capacidade intelectual desenvolvida, grandes conhecimentos arregimentados no tempo, mas não queriam perdoar, não queriam se compadecer, não queriam exteriorizar a misericórdia, o amor, em suma. Queriam construir um mundo, um céu ao seu modo. Um céu com todos os prazeres mundanos, por exemplo. Então fica complicado, né? Porque esses aspectos do Satanás, que Emmanuel ressalta no livro, que nós vamos ver daqui a pouco, que são os aspectos da parte inferior da nossa personalidade, e são aqueles recursos que nós desenvolvemos ao longo da evolução. O Beto mencionou o determinismo divino, quando ele fez alusão ao nosso livre-arbítrio limitado, e aqui nós nos deparamos com o enunciado desse determinismo em 2 pontos desse versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. E depois repetindo, eis que eu farei que venho. Então o determinismo da lei é a evolução, é o progresso, que é o pensamento divino, é o desígnio do Altíssimo. Nenhum de nós pode fugir. Todo esse manancial que nós conhecemos como Satanás, por que aqui é dado esse nome de Satanás a esse manancial que Emmanuel ressalta como sendo inferior na nossa intimidade? Por que tem esse nome Satanás? Na questão 907 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o princípio que dá origem às paixões foi posto no coração, no nosso coração, para a realização do bem. E que a paixão é o abuso de que se acresceu à vontade. Então ele de princípio não é mal. Então o Satanás de princípio, ele não é mal. O abuso de que se acresce à vontade é que o torna inadequado. E vamos lembrar que para Deus o mal não existe, é zero. Conforme o esclarecimento de Emmanuel no livro O Consolador. O mal para Deus não existe, é zero. Volta 4 frases antes. Na questão do abuso de não, o Satanás. Você está falando? Sim. O Satanás. Satanás. O problema está no... porque nós temos aqui a nomeação, Satanás. Temos a identificação. Então foi identificado como Satanás porque nós fizemos a identificação da complexidade, que é o abuso das paixões. O abuso de que se acresceu à vontade. Chega aí. É isso que eu ia pedir.
Questão 907 do Livro dos Espíritos. Porque antes não era Satanás. Exatamente. É isso que ele tá dizendo. Eu estou só corroborando didaticamente. Antes era anjo. Isso, mas era anjo. Todo o princípio, ele é genuíno. Tudo que brota é legítimo. É legítimo. Agora, quando se abusa, que é essa questão 907, né? Isso. Que foi citada aqui, quando se abusa, é que se torna o Satanás. Então a queda citada dos capelinos, por exemplo, a queda é a mesma queda que tem aqui. Se você descobre um princípio que é legítimo e você abusa, o que vai vir depois do abuso? O preço alto da queda. E o preço alto da queda é você ter que reconhecer, arrepender e reparar. Então, quando eu passei para ele, até não concluí, que a minha filha perguntou, que eu disse que o diabo estava ali. Aí ela falou assim, mas por quê? Porque todos nós temos o lado bom e o lado complexo, difícil. O lado difícil é porque abusamos do que era bom. Nós abusamos do que é bom sem perceber, muitas vezes, porque a gente ainda vibra muito mais na era da sensação do que do sentimento, da emoção mais elaborada. Então o primitivo vibra no sensório. O espírito superior, ele vibra com sentimentos nobres. O sentimento nobre está muito acima do que um simples prazer de sensação. Pode continuar. Roberto, você citou uma questão interessante. Eu me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem de Lázaro, uma mensagem de Lázaro extraordinária no capítulo 11, Amar ao Próximo, em que Lázaro diz assim, falando do amor ao próximo, e falando até da evolução do espírito, desse aspecto. Ele diz lá no item 8 desse capítulo 11, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, se você falou do primitivismo, a fase instintiva. Quando mais avançado e corrompido, o avanço é esse trabalho que estamos fazendo aqui. Nós estamos realizando aqui um avanço intelectivo. Nós estamos elevando o nosso intelecto simbolicamente até os pés de Jesus, certo? Uhum. Mas nós queremos ficar no plano da sensação. Nós queremos ficar igual a ele, no sentido de ter poder. Ter poder. E não continuar nos pés dele, no sentido de receber orientação dele. Exato. Porque e quando instruído e depurado, tem sentimentos. Porque o próprio Lázaro, mais à frente, vai dizer que os instintos são os embriões do sentimento. Concordando com o que os espíritos já registraram no Livro dos Espíritos, a questão 907. Porque quando Lázaro faz essa afirmação de que os instintos são os embriões do sentimento, ele está concordando, é o ensino concordante dos espíritos, concordando com o enunciado dos espíritos, a questão 907, que, quando nos ensina que o princípio originário das paixões não é mal, que os instintos foram amealhados ao longo da evolução pelo o determinismo divino nos impõe as reencarnações, e o trabalho de desenvolver os instintos é nosso. Esses instintos são embriões do sentimento, são ferramentas, são alavancas. O Beto citou a força, tendo pouca força, do versículo 8.
Então vamos nos lembrar, por exemplo, da simbologia hebraica para Jesus. Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, por um lado, por o outro como o cordeiro. Uhum. Então nós temos aí a força aliada à humildade. A força do leão, a coragem do leão de enfrentar os desafios, de enfrentar os obstáculos, mas aplicada de forma a apreender agora os valores morais que a abertura que a humildade propõe. Então, estávamos falando de Satanás, que é a identificação. Quando eu identifico o abuso, que eu estou no caminho do abuso, que a doutrina espírita nos alerta e nos instrui, então eu identifico. Então eu tenho aqui a nomeação. Eu tenho uma nomeação, tenho uma identificação. E nós já vimos a questão do nome no versículo 8. Então nós temos o nome que nós identificamos na nossa intimidade e temos o nome da revelação que nos vem de Deus, que é um conjunto de caracteres, o conjunto de caracteres elevados que vai nos fazer utilizar adequadamente esse arcabouço instintivo desenvolvido ao longo da evolução. Então são assuntos interessantes, assuntos graves que nós estamos tratando aqui, de identificação. Porque quando eu identifico o nome do Senhor, eu identifiquei o nome do Senhor, esse nome do Senhor projeta a luz da minha intimidade, que é a questão da luz que você citou. Então o nome do Senhor, que é a revelação, a doutrina espírita é a terceira revelação. O nome Espiritismo, outro nome Consolador Prometido, um conjunto de caracteres que quando eu apreendo, revela a minha intimidade. Revelam que eu ainda permaneço no plano da sensação. Revelam que eu ainda permaneço no plano da arrogância, do preconceito, de uma série de coisas que nós podemos aí elencar com base no que estamos estudando aqui. Nós disponibilizamos no site da FIAC, no Facebook, está na Rede Amigo Espírita. Hoje o Zé Aparecido, a rede está num evento em Poços de Caldas, um seminário lá com muitos expositores da doutrina, um encontro fraterno, enfim. A abertura do evento ontem foi feita pelo Wagner, amigo nosso, Wagner da Paixão. E o Wagner, em um determinado momento da exposição, ele tocou num tópico interessante, com relação à questão da nossa idade espiritual, quanto humanidade. Nós tivemos um momento de infância, nós tivemos um momento da humanidade como juventude, e nós tivemos um momento da juventude e da maioridade. Jesus veio à Terra no momento, vamos dizer assim, que a gente estava saindo da juventude para a maioridade. Ele não podia vir antes, porque na fase da infância, a criança precisou de milênios para se desenvolver na sociedade, na humanidade. Aí, quando ela começou a caminhar para vamos dizer, um período de pré-juventude, né? Aquela adolescência, juventude, Jesus enviou Moisés. Moisés falando para o jovem, não pode isso, não pode aquilo. Certo? Jesus chegou na Terra no momento, há 2000 anos atrás, de uma, entre aspas, maioridade. E o Espiritismo chegou na humanidade para um momento de maturidade. Olha que interessante. São símbolos. Se você vier agora no ano de 2017, existem muitos espíritos, milhões de espíritos reencarnados aqui, que vivem uma fase de infância. De uma infância espiritual. Em 2017, você tem grupos que vivem uma fase de um despertamento da juventude. Existem outros que estão a caminho da maioridade. O percentual
de maturidade, que é o espiritismo operacionalizado. Não é porque eu não estou falando que espírita está na maturidade, não, viu? Por favor. Porque senão a gente vai dizer até como privilegiados que não somos. Existem símbolos que representam um caminhar evolutivo dos indivíduos e das coletividades. Por isso é temerário alguns dos nossos irmãos espíritas, estando eles no mundo espiritual ou na Terra, ficar falando que a gente está entrando na regeneração de uma forma fechada. Porque subentende-se que o planeta inteiro está nesse processo. Calma, gente. Os grupos flutuam dentro desse mecanismo. Vou dar só o exemplo da declamada missão, né? E reverenciada missão do Brasil de coração do mundo, pátria do Evangelho. O que nos deixa muitas vezes com o cabelo em pé. Como pátria do Evangelho, sendo que tantos problemas nesse país, tanta corrupção que é legitimada pelo poder oficial, diante das câmaras, não tem problema nenhum. A gente não está vendo isso. Então, como isso? Então, é importante a gente refletir que são símbolos. E existem ciclos de milhares e milhares de anos para frente. Então, quando alguém fala 2057 do Emmanuel, aí o outro está fazendo conta de 1000 anos, 2057, soma mais 1000 anos para lá, 1000 anos para cá. Isso é didático, mas cuidado. E eu falo isso com todo respeito aos meus amigos que falam do assunto. Eu discordo do que estão dizendo. Eu não estou discordando de pessoas, mas de ideias. E o nosso ambiente aqui é para discordar mesmo. Isso aqui é grupo de estudo. E ele começa com a prece e encerra com a prece porque é um estudo cristão. Aqui é manjedoura, é amizade, é família. Então, voltando. É importante a gente entender que quando nós viemos para cá para refletir sobre eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, o assunto aqui é direcionado para os que estão na igreja de Satanás, que é o templo do abuso. É o templo do abuso. Eu conversei bastante com Júlia essa semana sobre o caráter que a gente pode dar para esse estudo. Porque nós precisamos falar do Apocalipse, à luz da doutrina espírita, como aquele processo revelador. Então nós estamos, por exemplo, diante de um momento que nós precisamos de contribuir para tirar o véu, sem pretensão. Tirar o véu para quem está interessado em estudar. Porque o nosso papel aqui é tirar véu para falar para o indivíduo. Vai lá e corre atrás, estuda. Então nós temos que falar da doutrina espírita nesses tempos atuais, do que está acontecendo lá fora, não foi o que nós combinamos? E do que está acontecendo aqui dentro. Porque o principal é o aqui dentro. Então quando a gente fala do templo da sinagoga de Satanás, que é a sinagoga do abuso, nós podemos falar do abuso da igreja de Satanás dentro da igreja de Deus. Troca em miúdos. Aqui no Centro Espírita é uma embaixada dos céus. O Júlio que falou isso aqui essa semana. E a gente está vendo isso em vários textos mesmo. Você estava muito bem inspirado, além da sua competência. Embaixada. O templo de Satanás é seu, não é meu agora. A embaixada é do céu. Então o Centro Espírita deve representar a embaixada do futuro. Aqui o nosso ambiente é de fraternidade. Eu venho para o Centro Espírita para entrar aqui de um jeito e sair muito melhor. Mas aqui pode se transformar em determinados momentos numa sinagoga de Satanás. Por exemplo, eu desconsidero o irmão aqui, eu estou agindo com abuso. Certo? Isso acontece na família. A família é uma embaixada do céu, que nós podemos transformá-la num templo de Satanás. Ela é em casa, Casalberto. Tá bom. Eu estou ouvindo aqui que alguém vai dizer.
Então vamos trabalhar para que não seja. Vamos fazer o evangelho no lar, vamos fazer prece, vamos ler boas obras, vamos ver o que a gente assiste, o que a gente fomenta. Ponto. Existem igrejas do Satanás, portanto, em vários ambientes, inclusive no mundo espiritual. É onde que a gente queria chegar. Porque nós debatemos isso, porque nós estamos desenvolvendo projetos fora daqui que são desafiadores, não é, Júlio? Por exemplo, esta reunião aqui, ela suscita terapêuticas, eu não falei no início? Então tem espíritos que estão vindo assistindo ao Apocalipse aqui e se sentindo confortados. E de repente incomodados porque eles estão se descobrindo muitas vezes como agentes de Satanás. Agente do abuso, entenderam? Estou falando agente de uma entidade. Agente do abuso. Mas no mundo espiritual existem cadeias, redes, templos. No mundo espiritual existe. Então, quando nós cometemos um abuso, nós estamos sendo representantes desse templo íntimo, que é o templo do abuso, que está fomentando o abuso, mas existem templos de fora. Existem assembleias, existem regiões, existem comunidades no mundo espiritual que fomentam estes abusos. Então, nós precisamos de flutuar em obras que nos elucidam sobre. Podemos eleger o Libertação do André Luiz? Porque todos os livros do André Luiz abordam. Mas podemos eleger o Libertação? O Libertação vai tratar da região espiritual complexa, trevosa. E é importante a gente lembrar que existe sombra e existe treva. Nosso tema é luz e treva. O que é a sombra? É o que nós estamos expressando, né? As nossas mazelas, nós expressamos sombra. O amor, nós podemos fazer sombra do amor. Nós captamos o amor divino, que é o amor que nos ampara, e passamos um pincel do amor como sombra. Ainda cheio de egoísmo, de interesse, e a gente está achando que é amor. É uma sombra, que um dia vai se transformar num amor verdadeiro. Quando eu cometo um abuso, eu faço desse abuso uma sombra, que muitos percebem. E o interessante é que a sombra nos faz lembrar o Honório, dizendo que a sombra ela tem duas dimensões, né? Nós trabalhamos em 3 dimensões, né? Porque nós temos a altura, largura e profundidade. A sombra tem profundidade, ela tem largura e tem altura. Não é verdade? Olha, isso é a inspiração do Honório. Agora, o que é a treva? É a sombra cristalizada. É a sombra consolidada. Então, regiões espirituais de baixo teor vibracional, que os espíritos remontam como treva, é a cristalização de comportamentos, de mentes, e que quando desencarnamos, nós vamos viver num ambiente em que nós fomentamos durante a vida. Você deve não só perguntar, como comentar. Não, perguntar para você. Então, você falou luz e trevas. Então, eu posso estar na sombra e não estar fazendo trevas? Tem uma diferença? Vamos debater. Vamos debater. O que é sombra aí? Treva seria a sombra operacionalizando no contrário à luz? É uma dinâmica que... Vamos junto. Vamos construir. Vamos construir. Eu não tenho resposta pronta. Vamos construir. Só fiz uma dúvida. Vamos pensar o seguinte. Dentro dessa ideia de sombra, o sol está batendo, né? Olha que beleza. Sol de manhã nesse frio gostoso é ótimo. Gente, eu sou apaixonado com essa época. A gente come melhor, a gente dorme melhor, a gente conversa melhor, a gente veste melhor. O pão de... Não, mas tem que comer rápido. Porque esfria, pão de queijo frio. Olha, mineiro tem autoridade com pão de queijo frio. Pão de queijo frio lembra os tempos do Chico quando passava fome.
Eu vou contar uma história para vocês. Eu volto aí. Arnaldo Rocha tomando café com o Chico. O Chico... Olha, o prazer do Chico era pegar o pão e mergulhar ele dentro do café com leite. Aí o Arnaldo... Aí teve uma vez que o Arnaldo tá lá com o Chico e chegou aquele pãozinho assim, quentinho, saindo do forno e tal. Aí o Chico pega o pãozinho quente e blue lá dentro. Aí o Arnaldo falou assim, ô Gostosura. Gostosura era o apelido da época, um apelido que foi inventado por Monteiro Lobato, imagina, década de 20. Porque eu falar gostosura hoje o povo interpreta errado. Pensa outra coisa. Porque a gente pensa geralmente o que está aqui dentro. Então voltando, ele pega o pãozinho e mergulha lá dentro. Gostosura, o pão tá quentinho, você vai... Ah, Naldinho, mas eu acostumei, porque naquele tempo nosso que a gente passava fome, que ganhava pão de caridade, né? Os pão dormidos que não vendia mais da padaria. Você lembra, né, Naldinho, como é que era o pão? Aí o Arnaldo conta essa história, dando soco na mesa. Porque o Chico dando soco na mesa, pegava o pão, Então assim, pão de queijo não dá para comer frio, né? Tem que ser quentinho. Bom, é preferência de cada um. Voltando. O sol está batendo, está pegando vocês aí, né? E está dando uma sombrinha, porque vocês estão assimilando essa luz. Essa sombra, ela representa o bem que nós estamos recebendo. Nós estamos aqui sendo envolvidos pela caridade dos espíritos. Benevolência. Eles estão cuidando da gente. Eles estão dizendo assim, meus filhos... Vamos trabalhar? Vem cá que eu vou ensinar vocês. É isso que a gente está fazendo aqui. Aprendendo com os espíritos. A fazer o bem. Então, quando você sai para o mundo, você vai tentar expressar esse bem. Esse bem que você vai expressar diante da luz que você captou é uma sombra. Mas para você é luz. De repente, para quem está recebendo, é uma luz extraordinária. Mas se você for verificar na essência, é sombra. Por quê? Você recebeu um benefício genuíno. Quem te deu por amor. Mas você, na hora que vai repartir, você vai assim, não, eu vou repartir com a minha mulher. Não, com aquele que está me pedindo um dinheirinho ali na esquina, eu não dou. É uma sombra. Agora, quando que ele se torna treva? É quando você faz deliberadamente. Eu dou para aquele, para esse eu não dou porque você não merece. Virou treva. E vai repetindo, vai cristalizando. Aí a gente mecaniza, a gente operacionaliza, como foi o termo que você usou, não foi? De uma forma consciente. Cuida para que a luz... Liga. Tá ligado? Cuida para que a luz que é em ti não seja trevas. Seria... E é até interessante, se você me permite, eu vou ser literal. O texto diz assim: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Captaram? Então, vamos voltar para as regiões complexas do mundo espiritual. Nós, aqui na Terra, surrupiamos, corrompemos. Já estamos, vamos imaginar que nós estamos caminhando naquele grupo que já está sabendo das coisas. É o judeu. Olha o que o Senhor está dizendo. Eis aos que se dizem judeus e não são. Jerusalém e os judeus é a humanidade inteira, certo? Não é aquele grupo de hebreus. É a humanidade inteira que está sendo auxiliada para vencer e conquistar a terra prometida. Somos todos nós que estamos em busca. Porque no Evangelho tem os judeus e tem os gentios. Hoje, o gentio é aquele que está andando lá na rua.
Quem é o judeu? Você que veio para dentro da FIAC. Quem que é o gentio? Aquele que você deixou lá na sua casa dormindo. Quem é o judeu? Você que veio aqui se esforçar para vir para o templo. Certinho? Mas está arriscado você chegar em casa, aquele que está dormindo, ele já tem muito mais autoridade que você. Ele que é o judeu e você passa a ser o gentio. Porque você está na luta para tentar ver se acerta. E ele está assim, né? A esposa vira para o marido assim. Ela está assim, irradiante. Ela está expressando luz de uma forma como um espelho que reflete com autoridade. A luz bate e sai como luz. Dentro daquela concepção que você levantou. Então, também isso não pode ser configurado como individualidade. O indivíduo é judeu, o outro é gentio. Nós temos o lado maduro aqui dentro, o lado que está em maioridade aqui dentro, o lado jovem que está aqui dentro, o lado infantil que está aqui dentro. E tem, quem sabe, o ancião aqui dentro. Você viu que ele ficou torcendo para ter um ancião aqui dentro? Eu estava assim, querendo trabalhar no nível, assim, puxa, eu estou doido para ter um Moisés aqui dentro, com um cajado, regendo. Mas tem sim, ele tem razão. É até gostoso dar razão para ele. Tem aquele nosso lado vitorioso. Agora, desculpe, eu tenho que voltar. Porque foi o que nós tratamos, né, Júlio? Sim. Então, essas regiões espirituais inferiores, elas vão reunir todas as nossas sombras, todas as nossas trevas. A sombra é o passaporte para ir para lá. A treva é o... Aí, ó, falei sem querer e deu certo. Então, eu fui guiado agora. A sombra é o passaporte. Agora a passagem é a treva. O passaporte é para você poder ter o visto para você sair do país, não é? Agora você precisa da passagem. A passagem é a treva. Então, quando nós nos comportamos aqui na Terra, dentro da luxúria, abuso, da egolatria, abuso, não é? E aí vamos nominar e nós vamos ficar até amanhã. Tudo que nós fazemos que causa, portanto, que é abusivo, é um percentual dessa passagem. E estas regiões espirituais, que a maior parte da humanidade vai frequentar, eu li uma vez um espírito falando uma coisa, que eu vi lógica, eu não me recordo quem foi e onde está. Mas eu vi muita lógica e eu não esqueço disso. O Espírito disse assim, que todos os homens passam pelo umbral. Todos. Porém, a estada no umbral, ela é relativa ou à sombra ou à treva. Quer dizer, a desencarnação para nós é torturante. Porque nós estamos pesados espiritualmente falando. Que a gente vai enchendo a sacola a vida toda. Porque a desencarnação nós vamos viver a somatória de tudo que a gente colheu e colocamos dentro dessa pasta, desse balaim. Antigamente tinha isso, né? Então, e isso, depois que a gente desencarna, não vai ter uma mágica, não vai ter uma prece, não vai ter uma missa, ou seja o que for, que vai nos livrar dessa bagagem. Agora, existem bagagens que vão nos colocar por alguns segundos, pretensioso, hein? No umbral. Minutos no umbral. Horas no umbral. Dias no umbral. Semanas, meses, anos, séculos, milênios no umbral. Aonde haverá pranto e ranger de dente, em alguns textos define eterno. O eterno, só para esclarecer, não significa que não terá fim. É porque a sensação que o espírito sente é de eternidade. Ele perde a noção de espaço e de tempo.
Aí você pode usar o símbolo. Coloque você num quarto por 3, 4 dias sem qualquer fresta de luz. Qualquer miríade de luz. Fica ali 3 dias sem ouvir o que está acontecendo lá de fora. Né? Você, em pouco tempo, você vai perdendo noção de espaço e de tempo. Imagine o indivíduo que desperta depois da desencarnação se sentindo dentro do caixão. É muito comum. Ele abre os olhos e se vê dentro de um painel sombrio. Percebam bem. Imaginem vocês num lugar, num ambiente espiritual, por muito tempo assim. Não existe mágica. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Vocês sabem que o nosso estilo de trabalho com o Emmanuel e com Kardec é um trabalho de reflexão evangélica. Vocês não vêm aqui à FEAC e vão assistir palestras que vocês vão sair pior do que entraram. Não é verdade? Se Deus quiser. Mas nós temos algumas coisas que precisam de ser ditas. Porque nós lidamos aqui com espíritos suicidas. Ou com potencial suicida. Quantas pessoas assistem vídeos nossos que podem estar com um revólver do lado da mesa? Quantos que estão com veneno para tomar? Porque perderam o relacionamento. Porque perderam a base financeira. Enfim. Então, você, por exemplo, pega livros como Libertação, como Memórias de um Suicida, que muitas vezes ficam no escantilhão das nossas prateleiras. Eles são livros de um valor extraordinário. Porque o que se vê hoje é um total desconhecimento do assunto. O que envolve uma sombra que você vai alimentando? Conexão com espíritos que estão nessas regiões e que tudo que eles querem é a fragilidade psicológica dos encarnados. Então, estas regiões, elas são compostas, inclusive, por alas psiquiátricas que ficam lá. A terapêutica começa lá. Quando o espírito vai ser retirado, ele não vai para o oásis. Muitas vezes ele tem que ser retirado, envolvido pelos técnicos e internados em setores isolados. Isolados. Aquele paciente psiquiátrico aqui que tem que ficar, como é que chama essa cela? Como se fosse uma solitária, né? Um isolamento total. Porque um espírito desse não pode ser trazido para a sociedade. Um espírito desse, uma entidade que está vibrando nessa faixa, se ela se aproximar de um indivíduo muito sensível, pode levar ele à desencarnação. Então nós temos no mundo espiritual aqueles que tiraram a vida, ou que promovem assassinatos, crueldades, e que esses espíritos, eles são soltos, muitas vezes, se aproximam, porque nós, os encarnados, pelos nossos comportamentos, os convidamos para estarem conosco. E naquele vídeo que a gente compartilhou, nós tivemos um depoimento de uma entidade espiritual, achei muito, muito interessante, embora de deixar perplexo, né? Como que eles atuam. E o André Luiz prodigaliza muitas informações nesse sentido. É como se eles chegassem, o indivíduo abre o campo, eles se aproximam, e é como se eles colocassem um sêmen
no campo mental da pessoa, porque são ideias. É vibração. O espírito se aproxima, envolve o indivíduo que está começando a ficar com uma baixa estima. Aí é como se ele promovesse uma gestação na intimidade do indivíduo de sentimentos e de pensamentos que vão levar o indivíduo gradativamente ao autocídio. E suicídio pode se dar de uma forma direta como indireta. Direta e indireta. Então nós encontramos, chegou o momento, de trazer uma passagem da carta de Paulo a Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, quando o texto diz assim: atuação do Senhor para estas regiões. Por enquanto nós estamos falando só lá do mundo de fora, não estamos? Vocês sabem que o foco é aqui dentro. Mas nós temos que falar do lá fora. Que o lá fora, na realidade, são regiões espirituais. É aqui dentro. Não tem como separar. Mas é porque existem regiões que o indivíduo vai despertar lá. Espacialmente falando, a gente tem que entender, é espaço. Embora esse espaço, aquele lugar, quando eu falo espaço, é aquele lugar. Aquele lugar, ele só existe porque o indivíduo acredita naquilo. Vocês entenderam? Porque foi ele que fomentou isso durante a vida inteira. E aí ele vai se reunir com aqueles que acreditam nisso. Então, se você começar a acreditar no mal e fomentar o mal vira, ele deixa de ser fantasma. Ele passa a ser, ele se materializa na sua vida. Começa a falar que as coisas vão dar errado. Tudo na minha vida dá errado. Vai continuar dando. Porque é você que fomenta. Então vamos para o texto. Porque é uma região de padecimento, certo? Versículo 17. Terceiro capítulo, primeira epístola de Pedro. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Vai lá. Eu falei muito hoje. Roberto, você citou esse texto aí e alguém aqui pediu para eu citar esse aqui, ó. Opa, tá cheio de alguém. Tinha uma pessoa que gostava muito disso que eu vou citar agora aqui, ó. 4,16 de Mateus. É o Honório. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou, não é? Nós falamos dos exilados aqui, e aí esse texto também faz referência aos exilados, quando fala do Noé, quando fala no outro tempo, na prisão. Então, tudo indica, por exemplo, o que Pedro está se referindo intuitivamente ao acontecimento lá em Capela, mas que se repetiu aqui na Terra. Está se repetindo hoje. Então, nós podemos entender esse Noé também como sendo o grupamento lá de Capela que veio para cá, que naquele tempo lá. Então, nós estamos aqui preparando a arca, a casa mental, identificando o subconsciente, identificando o plano consciente e aprendendo do superconsciente, que é a luz que vem de cima que Jesus decodifica para nós. Porque essa luz que temos referido aqui, a qual temos nos referido, no plano divino, ela é incompreensível para nós.
Nós precisamos da decodificação. Se a nossa assimilação da luz redunda numa sombra, que não é o aspecto verdadeiro da luz, isso não aconteceu com Jesus, porque Jesus decodificou plenamente a luz, sem sombra. Eu vi face a face. Sem sombra. Então Jesus representa para nós a luz demonstrada sem sombra. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora, nós precisamos desenvolver olhos de ver, porque a luz que Jesus traz para nós é uma luz que nós não gostamos. E quando eu digo que nós não gostamos, é por quê? Porque os nossos reflexos, nossas emoções, gostam de outras coisas. Nossos reflexos, nossas emoções apontam, demonstram a nossa corrupção íntima de queremos viver no plano da sensação. E Jesus não, Jesus demonstrou um plano da virtude plena. Tanto que no episódio da mulher hemorroíça, que é um episódio clássico interessantíssimo, o que se exterioriza de Jesus quando ele é tocado e ele é apertado pela multidão é uma virtude, não é uma emoção complicada. Não é uma emoção de agastamento, não é uma emoção de irritação, é virtude. É o plano. Então, quando Jesus é aquele que revela para nós a luz divina. E a luz divina no plano prático, porque senão nós vamos cair no... Se nós não torcermos para o plano prático e fizermos essa conexão, nós vamos recair no mesmo erro do religiosismo místico. A luz é virtude em ação. Virtude em ação é luz divina em ação. Por isso que os Espíritos nos dizem que há elementos que são ateus que estão muito melhor do que os religiosos do mundo espiritual. Por quê? São elementos virtuosos. Que praticam e exteriorizam a virtude. Enquanto nós, religiosos, de um modo geral, estamos exteriorizando a hipocrisia. Estamos exteriorizando a arrogância. Estamos exteriorizando pedantismo, estamos exteriorizando muitas vezes elitismo, e não estamos fazendo a conexão com o plano da vivência plena, o plano concreto, operacional, ao que o Luiz se referiu aqui. Então, o plano operacional é o plano em que as virtudes têm que atuar, em que as virtudes têm que serem reveladas, para que haja transformação do mundo. Então nós temos essa questão. Muito interessante o que o Beto está dizendo aqui, porque nós temos prisões no mundo espiritual. Nós que lidamos no campo da desobsessão, os espíritos são trazidos acorrentados e amarrados. Porque isso está em conexão com o que temos aqui no versículo 9. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés. Então, os espíritos são trazidos, amarrados, acorrentados às reuniões mediúnicas, para entrarem na linha da adoração a Deus, de que se desviaram, porque adoram o ego, porque adoram o eu, porque adoram paixões, porque adoram sensações e precisam partir para um plano de adoração edificante, não mística, porque o elemento que se entrega às paixões, ele está no sistema de adoração ao eu, aos desejos, aos instintos, a quem ele atende. Então ele passa a viver em circuito fechado, atendendo ao Deus interior, nominado egoísmo. Ao Deus interior, nominado sexolatria. Ao Deus interior, nominado alcoolismo. São expressões que não são místicas. Porque nós aprendemos que há uma lei de adoração natural. Aprendemos isso em Kardec. Há uma lei de adoração natural.
Se nós não canalizarmos o amor para Deus e ao próximo como a nós mesmos, nós vamos ficar adorando o terreno periférico das paixões. Eu queria só fazer uma corroboração aqui, porque você acabou exaltando novamente o nome de Noé. Noé, ele... Na página anterior aqui, como é que você colocou? Me ajuda aqui. Aqui nós temos a geração futura e a geração passada. Noé significa, né, uma palavra hebraica que significa descanso, repouso, longa vida. Quantos anos tinha Noé? Quando ele gerou-se? Sem cão Jafé? Quando gerou sem cão Jafé, tinha 500 anos. 500 anos. Quantos anos o Brasil tem, né? Fiz até essa conexão aqui. Ele gosta de fazer a conexão com o Brasil, mas faz parte. Os 500 anos são simbólicos, viu, gente? Importante. Mas assim, o Noé é a variação em português do nome hebraico Noa. É um nome bíblico que teria surgido a partir da palavra hebraica Noach, que significa descanso, repouso para... É interessante que aqui tem uma abordagem aqui no dicionário de nomes próprios.com.br, que diz assim no finalzinho: Noé, escrito ao contrário, significa éon. Éon é o tempo de bilhões de anos. Imensurável período de tempo. A eternidade. Olha que interessante. Maior unidade de tempo geológico. Imediatamente antes da hierarquia geocronológica. Ponto. Sem viajar demais. Então, voltando ao seguinte. Esses 500 anos do Noé significa um processo de consolidação da consolação. É o símbolo da chegada do Espiritismo. 500 anos. Olha aqui. Porque o Espiritismo vem num período de muitos avanços, porém, num período também de muita conturbação. Crise de identidade. O que me vem aqui agora? Eu ia usar outro termo, não, fala identidade, fica melhor. Crise de identidade em todos os setores. O nosso objetivo é estudar a nossa individualidade. Todos nós vivemos uma crise de identidade. O que nós queremos e o que nós fazemos. O que nós queremos? Não é uma vida melhor? Ok. Mas o que nós fazemos, o que nós alimentamos ainda é uma vida conturbada. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento é uma oportunidade muito séria, muito importante, da gente partir para uma definição. Na obra básica, a gente verifica com Kardec que os espíritos que foram exilados de Capela, dos mundos que vieram habitar, organizar o planeta Terra, caracterizaram-se estes agrupamentos pela rebeldia. Rebeldia. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar um texto que diz assim: e pela falta de perseverança ao bem. Perseverar no bem. Isso caracterizou o expurgo de milhões e milhões de espíritos para a Terra. Olha como que isso nos deixa em alerta. Você vem à reunião espírita, recebe uma gama de informações que são esclarecedoras. Mas quando eu chego lá fora, a primeira coisa que eu faço é pegar o WhatsApp e disparar alguma coisa que destrói. Aí costuma a vida, isso a gente vê isso toda hora. A vida, alguém do outro lado repreende um outro. Não, fulano, mas você exagerou. Ah, desculpa. O que está acontecendo? Por que ele está pedindo desculpa? Ele está pedindo desculpa porque é acionado aquela informação que ele recebeu na reunião e que na hora que ele foi para o dia a dia, ele falou assim: quer saber de uma coisa? Agora é a hora de brincar. Ninguém está dizendo aqui que nós temos que sair do centro espírita para ficar vivendo uma vida de santos.
sisudo, não pode brincar. Não é isso. Mas é interessante a gente observar qual que é o nosso nível de perseverança no bem. E quando eu falo bem, é a luz, não é sair por aí fazendo beneficência para os outros, que faz parte do nosso aprendizado. Porque tem muita gente falando assim, não, final de semana eu vou lá para o centro espírita e vou fazer sopa. Isso é assistencialismo. Isso é a beneficência, é beneficência, não é? Exterior. Que é importante e que beneficia muita gente. Tem muita desigualdade. Né? Tem muita desigualdade. E quando você está fazendo a sopa, até para clarificar, porque tem a turma que é compromissada com essa área. Quando você está distribuindo a sopa, eu estou falando sopa é simbólica, tá? Quando você está diante do sofredor, em qualquer situação, você está tendo a oportunidade de colocar o amor em expansão. E quem é beneficiado é você. E o outro está lá recolhendo porque merece. Porque chegou a hora dele de ser atendido. E esse ato de atendimento ao sofredor é a luz, para ele, é a luz límpida que visita-o. Porque aquele abraço, aquele momento de atenção, aquele contato vibracional é o que ele precisa para respirar um pouquinho. Então, esse projeto é um projeto noelino. Não é emanuelino, não. É noelino. Porque é que... Emanuelino. É a junção, né? Vamos juntar tudo. Mas é o Noé que está sendo chamado lá em Sodoma e Gomorra. Não foi lá que vivia Noé? Sodoma e Gomorra representa o quê? A usurpação. O abuso. Em todos os setores que corrompem e que adulteram. Sodoma e Gomorra. E aí, Noé era um homem justo. Ele foi chamado. Mas não foi só Noé que foi chamado. Vários foram chamados. Porque a obra divina não pode ficar na mão de um só. Mas o Noé representa aquele agrupamento que está falando assim, Senhor, eu tenho fé em ti. E quem estuda a história de Noé sabe o tanto que ele pelejou para construir aquela arca. Não foi assim, foi ali, construiu e ponto. Foi ali no depósito, né? Foi no depósito, foi ali na pedraria, chamou o pedreiro. Não, não tem nada disso. Ele teve que carregar a pedra, meu amigo. E foi ele. E ele chamou os filhos. A história é simbólica, o povo não queria, não. Porque o povo estava atrelado na sociedade. Não posso, não, hoje tem festa. Ó, vamos fazer uma visita lá no hospital? Não posso, porque tem um encontro com os amigos. É final do campeonato. O último capítulo do BBB. Tem isso ainda? BBB é Big Brother. É o atestado de total abuso das coisas divinas. Com todo respeito. Deixa eu mudar. Porque não pode apertar de mal o parafuso que escapa. Porque vai que tem alguém que adora o BBB aqui, mas também gosta do Apocalipse. Ótimo, então eu também... Não, fica no BBB mais um tempo, mas fica também no Apocalipse, porque é um processo ciclo. Daqui a pouco o BBB vira uma grande bobagem. É vincular, você falou tudo. Primeiro vincula, para depois desvincular. Se a providência divina fala assim, desconecta, você vai falar assim, quero não. Aqui é bom. Não, ele vai dizendo assim, olha, tem isso, mas tem isso, mas tem isso. E é tudo sutil, é alguém que te convida. Leia o livro, vamos assistir uma palestra, vamos ali, vem cá comigo e tal, e tal. E isso vai acontecer ao longo dos anos. Como dizia o Honório, vai cair em inanição, se você cortar de uma vez, cai em inanição. Do mesmo jeito, se a espiritualidade tirar o obsessor, olha o que eu vou dizer. Já que nós estamos falando do templo e remete ao nosso templo também, não é? Existem companheiros que estão no próprio movimento espírita falando um monte de bobagem, criando um monte de problema na cabeça das pessoas, mas estão lá em nome de um ideal. São movidos por espíritos arrogantes. São movidos por espíritos que querem realmente insuflar o problema. Mas o indivíduo está na tarefa. Isso para ele é trabalho. Então,
o agente que está na treva, que representa a sombra. Lembra do Gregório? Estudem o livro Libertação. O Gregório era o líder. E o líder ali era de milhões de espíritos, tá, gente? Ele não liderava 2, 10, 20, 50, 1000, não. Porque para André Luiz se referir a um líder das trevas, o André Luiz está falando de uma tarefa gigante. Certa feita, o Arnaldo Rocha nos falou uma coisa que me chamou muita atenção, e eu consigno aqui agora. Lá nos tempos de Pedro Leopoldo, eles atendiam, na época do grupo Meimei, fundado parece que em 52, funcionou até 59, quando o Chico foi embora para Uberaba. Eles atenderam muitos espíritos vinculados ao passado deles. E o Arnaldo contou para nós, ele me deu detalhes, e eu tive que espremer muito para me contar, que um dos espíritos que se comunicou por muito tempo, por mais de 1 ano que ele foi se comunicando psicofonicamente, mas obviamente que ele já estava envolvido no processo até bem antes, e se comunicou através de vários médiuns, e o último médium que o espírito se manifestou foi através do Chico. A definir que era todo um trabalho colegiado ali, equipe, tudo muito bem dirimido. E esse espírito, a primeira comunicação dele com o Arnaldo, é um espírito de uma nobreza. Mas de uma nobreza. Mas de uma intelectualidade absurda. Afirmou Arnaldo Rocha que ele nunca, em 60 anos de mediunidade, ele dialogou com um espírito tão inteligente quanto aquele. Ele era um líder das trevas. Durante muitos séculos, ele que arquitetava planos, estratégias para derrubar o evangelho no mundo inteiro, em todos os setores, inclusive dentro do espiritismo. Esse espírito conversava com Arnaldo, tratando ele com fidalguia. Não era atacando, não. Era com diálogo. E ali houveram momentos extraordinários. Esse espírito, muito tempo depois, foi sensibilizado pela luz. E nós vamos encontrar no livro Instruções Psicofônicas, uma página dele, parece que são 2 páginas. Ele assinou usou um pseudônimo de Cerinto. Cerinto. Isso é um pseudônimo, porque ele não revelou o nome dele. E foi dos símbolos que o Arnaldo não abriu a chave para mim. Ele não contou quem era. Ele falou assim: Beto, esse assunto eu não tenho autorização mesmo para te falar quem é. Porque não importa e não vem ao caso, né? Enfim, então, existem nestas ambiências espíritos que são extremamente capazes. E eles lidam com estratégias e narram para nós em atividades mediúnicas, através de médiums sérios, porque tem médium viajador, adora uma maionese para viajar. E o dirigente compete a filtrar, porque médium falou não significa que é verdade, a gente trabalha com a universalidade, uma série de coisas. Mas os depoimentos são claros, é muito fácil manipular os homens. Mas de uma tranquilidade que não tem tamanho. Basta chegar juntinho e falar assim com jeitinho brasileiro, que a turma compra a ideia. Aquele depoimento que nós ouvimos essa semana, né, do espírito dizendo, sem nenhuma piedade, porque são impiedosos, praticam o mal deliberadamente, afirmando como lidam, naquele depoimento, ele falando que como ele lidava com as pessoas. E que, inclusive, ele declara que existem técnicas no mundo espiritual hoje em que os espíritos manipulam as pessoas até para frequentarem as informações, porque através das informações da internet, por exemplo, que eles conseguem levar os indivíduos a desacreditar na vida,
a fomentar a desconfiança, o medo, e levando as pessoas cada vez mais à incredulidade, ao materialismo. Então o indivíduo abre a internet, costuma já chegar uma entidade juntinha dele para falar assim, agora abra a página tal. É o suficiente para o indivíduo abrir a página e entrar no circuito. E aí eles vão manipulando as massas. Essa entidade falou assim, eu não uso esse artifício. Eu lido com o indivíduo tete a tete. Então, gente, desculpem ter apertado um pouquinho o parafuso aqui com esse assunto, porque não é simples. Mas imaginemos quantos corações que amamos que se encontram nessas condições. Estão ocupando o vale das sombras, hospitalizados, dementes. Porque na vida, o que foi cultivado foi só a sombra, só a treva. Então, existem pais, filhos, cônjuges, irmãos, em situação de muita penúria. Agora, o que nos consola é verificar que o Cristo desceu a essas regiões para pregar para os espíritos em cadeia, a definir como que a misericórdia da providência divina opera. E por isso é que nós estamos aqui, inclusive fazendo reuniões mediúnicas, conversando com essas entidades, porque a reunião do Evangelho, o objetivo principal dela é fomentar a esperança nas pessoas. Porque quando você está com esperança, você está trabalhando pelo bem. Porque quando você está acreditando no mal, você está operando, exacerbando, né? Abusando de um dom divino que poderia estar te colocando na luz. Considerações finais. As considerações finais aí, essa mensagem da consolação, não é? Porque o Noé, que representa o descanso, tem a conotação infeliz de nós estarmos descansando nas sensações, no abuso. É um descanso que nós encontramos. Mas nós vamos lembrar que o Noé, de Noé foi dito o seguinte, este nos consolará da obra de nossas mãos. Exatamente o trabalho da identificação que é feito, e a mão como símbolo do trabalho, da operação. Então, essa identificação com o Noé, com o aspecto positivo do Noé, vai trazer o consolo para as obras das nossas mãos. Então a misericórdia, ela nos acolhe, como o Beto se referiu aqui, as tarefas importantíssimas que nós temos que realizar em uma sociedade desigual. Nós estamos agindo como o Noé levando a consolação. Nós saímos do plano da atuação pelo escândalo, deixamos de ser instrumentos do escândalo e passamos a ser instrumento da misericórdia. Esse é o significado das tarefas espíritas, as várias tarefas das casas espíritas, da sopa, da campanha do quilo, das visitas. Nós estamos agindo como instrumentos da misericórdia. No mundo em que ainda nós, de um modo geral, somos carecedores do escândalo, mas o Pai permite que a misericórdia atue. Então, se nós podemos atuar como instrumento da misericórdia, vamos atuar como instrumento da misericórdia. Muito perfeito? Bem. Gente, dá vontade de ficar, né? O assunto não acaba, graças a Deus é inesgotável, né? Mas eu queria, nesse momento, concluir o trabalho, pelo menos fechando a parte nossa aqui como encarnados, agradecendo a oportunidade que a providência divina está nos concedendo de fazer essa atividade, né? Que é uma atividade inovadora, é um pioneirismo de nossa parte, né? Acompanhando aquele que foi um pioneiro do movimento espírita no estudo do Apocalipse, que foi o nosso querido professor de doutrina espírita, Honório Onofre de Abreu, que a nossa tarefa é divulgar o que ele fez. E só estamos fazendo esse trabalho hoje porque ele foi instrumento de Emmanuel e dos espíritos superiores para começar esse trabalho no ano de 2000,
finalzinho de 99, né, 2000, quando a gente estava lá no Grupo Emmanuel com ele. Então a gente viu, e eu sempre me recordo do Honório, puxa vida, a primeira palestra que ele fez do Apocalipse, eu vi um menino, um jovem, sabe quando aquele jovem tem exultante de alegria de estar podendo começar um trabalho? Era o Honório naquele dia. E a gente endereça para ele todo o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, a amizade que ele nos ofereceu, né? E aquele grupo de amigos que lá atrás, juntos, pudemos receber essa semente. Hoje, especialmente, 24 de junho, aniversário da União Espírita Mineira, se o Honório estivesse aqui sentado nessa cadeira, por certo, ele estaria reverenciando a Casa Máter do Espiritismo de Minas Gerais, a casa que nós temos profunda gratidão. E eu gosto de, quando falo da FIAC, sempre relembrar que a FIAC foi fundada com todo o apoio da diretoria da União Espírita Mineira, e na primeira reunião aqui realizada, nós tivemos a presença de vários vice-presidentes. Na época o presidente era o Marival, ele não pôde vir, mas o Maurício estava aqui, a Regina, o William e tantos outros corações. A FIAC é, sem dúvida alguma, as suas atividades é norteada pelo nosso aprendizado dentro da União Espírita Mineira, portanto, eu não tenho dúvida que é uma célula que tem toda essa responsabilidade de estar falando da União e parabenizá-la hoje como a mãe que faz o aniversário. Então hoje é aniversário do Movimento Espírita de Minas Gerais. E assim a gente vai caminhando para o fim, para o estudo da manhã, e eu gostaria de relembrar do aniversário de 98 anos da União Espírita Mineira, que se deu, portanto, no dia 24 de junho do ano de 2006. E naquela oportunidade, o Honório nos abriu a porta para que na festividade a gente pudesse também lançar o livro Chico, Diálogos e Recordações. Essa obra que nós tivemos a oportunidade de desenvolver sob a inspiração do alto, sob a tutela de Emmanuel, não tenho dúvida disso, a presença de tantos corações, os amigos de Chico Xavier da década de 40, 50, mas esse livro é um livro de memórias do nosso, também citado aqui hoje, sempre citado, Arnaldo Rocha, que foi um grande amigo que nós tivemos no Movimento Espírita, que se tornou também, nessa encarnação, um grande amigo do Honório. E durante 4 anos nós desenvolvemos diálogos com o Arnaldo, sob a supervisão do Honório. Todos os assuntos tratados nesse livro passaram pela análise do nosso querido presidente Honório. Tanto é que Chico Diálogos e Recordações foi prefaciado pelo Honório. E aí, sem estender muito, eu me recordo no dia que ele me telefonou e falou assim: Beto, preciso conversar com você, vem à União. Quando o Honório me chamava de Beto, eu falei assim, hoje são flores. Agora quando ele me chamava de Carlos, já vinha coisa. Então ele me chamou, Beto, vem cá. Aí eu cheguei na União, na sala da diretoria, estava ele e o Arnaldo. Aí o Honório, muito sorridente, falou assim: olha, eu escrevi um texto, eu gostaria que você apreciasse e visse se você aprova. A humildade do homem, para ver se você aprova. Era o prefácio do livro Chico, Diálogos e Recordações. Ele fez questão de ler. Ele falou assim: primeiro você vai ouvir, depois você vai ler e avaliar. Puxa vida, é um momento que eu vou guardar para sempre. Então, a história desse livro ofereceu para nós tantas coisas belas. E então, no dia, nesse 24 de junho de 2006, com os 98 da União, 98 anos, nós lançamos esse livro numa grande festa que a gente publicou, até em vídeos, vocês vão achar aí na FIAC. E agora, para a nossa alegria, a editora O Clarim, Matão, São Paulo,
editora que foi fundada por Caibar Schutel, o maior divulgador do espiritismo no Brasil e no mundo, né? Caibar Schutel. Casa que teve como trabalhadores tantos corações, inclusive o Wallace Rodrigues Leal, que foi um dos personagens desse livro, que auxiliou muito na construção dessa obra. O nosso querido Wallace Rodrigues Leal lançou inclusive o livro Meimei, Vida e Obra. Nós fomos agraciados com o abraço carinhoso do Clarim, que passou a se responsabilizar por esse livro. E esse livro agora está sendo lançado oficialmente no dia 7/7/2017. 7/7/2017. É um ciclo que vai se abrir. Porque ele foi lançado no dia 24/6/2006. Se você somar o 2 com o 4, é 6. Então é 6 lá e 7 aqui. Eu comentava com o Divaldo Franco, que dividiu comigo essa alegria do relançamento. O Divaldo falou assim: pois é, meu filho, nós estamos abrindo um novo período para que esta mensagem possa chegar nos corações que necessitam um pouco mais de informação sobre a trajetória destes amigos que representaram com tanta dignidade Allan Kardec e Jesus no Brasil e, no caso aqui, Minas Gerais. Então, estamos lançando no dia 7/7 e eu anuncio que no dia 15 de julho de 2017, daqui a pouco menos de um mês, nós vamos fazer o lançamento aqui na FEAC. Será uma tarde de sábado, onde já tenho confirmada a presença do Wagner Paixão, que vai estar conosco aí. O Wagner que estava na festividade do lançamento da primeira edição. E eu vou fazer muitas preces para que Arnaldo Rocha, para que Honório, para que Meimei, para que Chico, para que Emmanuel, essa turma toda, para que o Wallace Rodrigues Leal, para que todos eles venham participar da festa conosco aqui no dia 15 de julho. E eu gostaria que vocês todos se sentissem convidados. Aos nossos amigos da transmissão, os amigos da Rede Amigo Espírita, nós já anunciamos que vai ser transmitida ao vivo esta festividade. Então vamos orar para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Dessa maneira eu peço ao Luiz que encerre a nossa reunião de hoje, fazendo a oração final por todos nós, pedindo desculpa por ter estendido por 8 minutos o tempo de hoje. Obrigado, Luiz. Nós vamos realizar o encerramento do diálogo, da manhã, agradecendo a Deus. No final do nosso agradecimento, eu vou pedir a licença para fazer uma leitura de uma oração do Espírito José Silvério Horta, que saiu na revista Reformador desse mês, e está escrito no livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier. Então nós vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, da reencarnação, da nossa mais uma encarnação, mais uma oportunidade de trabalho. Agradecer a Jesus, o nosso Divino Mestre, pelos ensinamentos que nos trouxe, pelo ensinamento e pela esperança, da vida, aos amigos da espiritualidade dessa casa, aos nossos mentores que nos incentivam e nos inspiram. Agradecer a Deus e pedir a todos para que todos tenham um fim de semana agradável, um fim de semana em que possamos, no nosso dia a dia, praticar aquilo que já somos capazes de praticar. Nós vamos ler então a prece que chama oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção.
Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Assim seja, que Deus nos abençoe, que nos guarde hoje e sempre. Amém. Assim, meus irmãos, damos por encerrada mais uma reunião, que possamos todos ter um excelente final de semana. Bom dia.